Então, vamos voltar agora falando sobre leucemia, uma das doenças do nosso sistema hematológico. Ela caracteriza, gente, pelo aparecimento de leucócitos imaturos e anormais. Então, se a gente for lá na hematopoese, onde há a formação, o amadurecimento, né, das células do sangue e até ela ser exposta na corrente sanguínea, ali nós temos três fases e essas fases são distintas e com cada um no seu momento. Já os leucócitos é uma das células onde é fabricada lá na nossa medula óssea. O que acontece ali com os leucócitos? Eles não amadurecem, tá? Eles saem imaturos e também anormais. Então, eles comprometem o fígado, o baço e outros órgãos por onde ele passa, né? Comprometendo realmente esses órgãos. A causa é desconhecida, mas nós sabemos sim que a leucemia ela pode ser hereditária. Pode ser hereditária e também pode ser atribuída a algumas infecções virais, tá? Algumas graves infecções virais. Então, isso leva ao indivíduo a adquirir a leucemia, tá? Que muitas pessoas chamam de câncer no sangue. Os sintomas mais comuns da leucemia, né, é febre, perda de peso e infecções recorrentes. Então, o paciente ele vai estar febril, ele não vai aceitar a dieta se ele tiver numa internação, se ele tiver numa consulta mesmo de posto de saúde, né? Você vai ver que o paciente está emagrecido, o paciente ele está apático, ele tem vários tipos de infecções recorrentes, então ele vai lá, tem uma infecção da garganta e o médico vai sanar aquilo com algum tipo de antibiótico e logo a seguir, em menos de uma semana, ele vai estar apresentando novamente a infecção ou de ouvido ou de garganta, qualquer outro tipo, e a febre persistente. Então, isso é um dos sintomas, né, que nós conseguimos observar. A falta de ar e o cansaço fácil de subir uma escada, de andar um pouquinho, ou de falar, né, ou de apenas rir. Você vai notar esse paciente com cansaço bem característico. A fraqueza muscular, ele já não consegue mais fazer certo tipo de movimento, ele não consegue mais às vezes fazer certo tipo de atividade que ele fazia antes, não consegue fazer uma academia, é um paciente que realmente vai dar cansaço e vai estar com uma fraqueza muscular muito grande, tipo, não vai conseguir pegar peso, enfim, você vai notar a diferença nesse paciente. Dor nas articulações e ossos, articulações nas juntas, né, aonde se encontra dois ossos, nós temos articulações, então ele vai ter muita dor, se queixar bastante disso, tá? Os ossos também, ele vai falar que tá com dor nos ossos, que tá com, assim, cada dia, né? Ele vai estar com dor em certos lugares. É uma dor que ela vai passando, num braço, depois ele vai sentir em outro, enfim. Não é uma dor localizada, não, fixa, não, tá? A perda do apetite vai ser uma coisa bem característica. Por quê? Porque ele perde o paladar, né? O palato dele fica bem diferenciado. Então ele não consegue mais sentir gosto da comida, ele não consegue mais ter a percepção alimentar, tá? Então ele perde, ele tem astenia, né? Que é a perda do apetite. O aumento dos linfonodos, então, são dos grânglios, tá? Então, esses grânglios aqui, ó, vão ficar aumentados, axilares, tá? Vocês também vão perceber, inguinal, lá na virilha, vai ter grânglios aumentados, a pessoa vai conseguir sentir a palpação. Então, quando o médico ele suspeita de ele faz a palpação e vai sentindo os grânglios e vai sentindo se estão aumentados ou não. O aumento do baço e do fígado também nós conseguimos observar pela palpação, tá? É bem característico. A sudorese noturna, sangramento fácil e manchas roxas. Esses hematomas vão aparecer por todo o corpo, tá? Nós conseguimos observar, às vezes está nas costas, no braço, nas pernas. Então são hematomas que vão se aparecendo, né?
a sudorese noturna e sangramento fácil, sangramento muito característico na gengiva, tá? Então, assim, se sangra bastante, ele vai escovar o dente e ter um sangramento abundante. Então, assim, nós conseguimos ver pequenos sangramentos no paciente dessa forma, tá? Então, assim, você pode observar que são sintomas que, se juntar, nós conseguimos fazer um diagnóstico quase totalmente formado. E em conjunto com exames, né, laboratoriais, vai fechar um diagnóstico para a gente. E é isso que nós temos que ter quando estamos numa clínica médica. Nós temos que ter esse feeling de observar os sinais e os sintomas de cada doença desse paciente. Então, assim, é incrível, mas quando a gente está numa clínica e que a gente está conseguindo observar sinais e sintomas, a gente tem um alarme aprimore, né, um alarme para que a gente possa chamar o médico, né, perto da gente e explicar o que nós estamos observando, e ele vai concluir algum exame laboratorial baseado naquilo que nós estamos passando para ele, tá? O sangue normal, gente, vocês podem observar que os monócitos, né, são bastante, e os basófilos são bastante presentes na leucemia. Já no sangue normal, o que impera, né, é as nossas hemácias. Então, os glóbulos brancos, eles tomam a maioria da nossa hemácia, tá? Da nossa célula sanguínea. Então, aqui nós temos bastante células de hemácias, e aqui nessa amostra de sangue nós estamos vendo os glóbulos brancos tomando conta, sendo assim bastante diferenciado aí em quantidade, tá? Em maioria. Você pode observar também que nós temos poucas plaquetas, né? Então, isso tudo faz com que ocorra esse sangramento que eu falei sobre a gengiva e algum outro tipo de sangramento, por conta da falta das plaquetas e da falta também da quantidade de hemácias necessárias. Agora, nossa assistência ao cliente leucêmico, o que nós podemos fazer por esse cliente? Atentar para efeitos colaterais das medicações, sim, vai haver bastante efeitos colaterais, como vômitos, tonturas, enjoos, enfim. Nós temos que atentar para poder sanar esse tipo de efeito colateral nele, tá? Tipo, você vai dar um conforto ao paciente por conta desses efeitos, tá? Não é que nós vamos sanar totalmente, mas um pouco de conforto a gente vai dar. No caso das emeses, né, dos vômitos, tem a medicação e outros tipos de efeitos colaterais também consegue sanar. Promover profilaxia de infecções, ambientes limpos e arejados, higiene corporal e cuidados com a pele e mucosa. A pele e mucosa vai ficar bastante alterada, tá? Mucosa da boca vai ressecar, a pele também vai ficar muito ressecada, então a hidratação é essencial. Promover a profilaxia de infecções é o que? Profilaxia é você não deixar que a infecção aconteça, então evitar que esse paciente fique em contato com pacientes com algum tipo de infecção, algum tipo de ambiente que possa levar esse paciente a ter uma infecção, né? Então, assim, o ambiente limpo e arejado, porque esse paciente com o tratamento para leucemia, ele vai estar imunodeprimido, ele não vai ter resistência, ele vai estar com a imunidade bastante baixa, tá? E nós temos, às vezes, sem imunidade nenhuma, e nós temos que promover o cuidado desse paciente. Observar a presença de petequias ou esquimose. Gente, as petequias são pequenas bolinhas vermelhas pelo corpo do paciente. Então, essas bolinhas vermelhas parecem até uma mordida de mosquito. Então, você chama de mosquito, né? Mosquito. Então, são mordidinhas de mosquito. O corpo do paciente vai se encher de pequenas bolinhas vermelhas. Isso são petequias. E as esquimoses, vocês sabem que são esses hematomas, né, rocheados pelo corpo. Utilizar agulhas finas para punções venosas e injeções musculares. Por que usar agulhas finas? O paciente está com os glóbulos brancos em grande quantidade na corrente sanguínea, ele vai estar com baixa de plaquetas, então qualquer perfuração a mais, ele vai sangrar e sangrar abundantemente. Por isso que nós temos que usar agulhas finas, as mais finas possível, para que aquela perfuração seja mínima, tá? Para que as plaquetas, que são poucas, consigam lá fazer o tamponamento, que nós sabemos, né? Que quando tem uma laceração, as plaquetas vão lá tamponar
aquele buraquinho ali da agulha. Então, por isso são agulhas finas. E verificar sinais que é imprescindível para saber febre do paciente, pressão arterial, porque eles são às vezes muito hipotensos, e a febre constante por conta da leucemia. Então nós temos que verificar rigorosamente, talvez até de 4 em 4 horas, porque nossa rotina é de 6 em 6, mas nós temos que fazer uma rotina de 4 em 4 horas, ok? Vamos passar para a hemofilia, já que nós estamos falando sobre esse assunto, né? Já vamos correr a hemofilia. Ocorre por ausência ou deficiência de fatores de coagulação. Então, os fatores de coagulação, gente, é importantíssimo no nosso organismo, como eu disse para vocês. O hemofílico, ele não tem fator de coagulação. Ele não tem como fazer um sangramento estancar com a facilidade que as pessoas normais, né, não hemofílicas, têm. Então, o que acontece? Qualquer tipo de queda, qualquer tipo de laceração desse paciente pode ser fatal. Ele pode sangrar até ficar no estado hipovolêmico, né? Ele vai ter pouca volemia de sangue no organismo e até entrar em choque. Tá? Isso ocorre sim. Por isso que os pacientes hemofílicos são totalmente vigiados e totalmente cuidados, e o tratamento tem que ser rigoroso, muito rigoroso. É de causa genética e hereditária e mais comum em homens. Se fossem mulheres, seria muito mais complicado por conta do período menstrual. Então, você imagina uma mulher hemofílica, o que seria, né? Então, assim, tem casos sim, mas os casos é na maioria de homens, tá? Ocasiona manifestações hemorrágicas, como hematomas, gengivorragias, que a gengivorragia é o sangramento na gengiva, que lá também na leucemia nós conseguimos observar, tá? Hematomas, também lá observamos. Hematúria, que é o sangue na urina, tá? O paciente, ele tem tamanho sangramento que você vai conseguir observar na urina, tanto na fralda, quanto no vaso sanitário, quanto também na sonda vesical de Demora, uma hematúria bastante característica e bastante forte, tá? A melena, que é o sangramento nas fezes, também nós conseguimos observar, porque a melena, ela tem o seu odor característico, já falei para vocês isso, e nós observamos sim, quando nós fazemos o teste de catalase nessas fezes do paciente, o que é o teste de catalase, para a gente lembrar? É a colocação, né, lá da água oxigenada nas fezes. Você vai instilar a água oxigenada nas fezes, e se tiver a fervura, né, se ferver, nós vamos saber que aquelas fezes está com sangue. Então, esse é o teste de catalase. Ferveu, vai dar positivo. Então, nós vamos falar que a catalase foi positivada. Se não ferveu, negativada. Ok? A epistase é o sangramento nas narinas, tá? O paciente sangra normalmente quando ele está com a PA alta, porque nós vimos casos, né, quando o paciente tem uma súbita, desculpa aqui porque o celular deu uma agarrada, quando o paciente tem uma subida de pressão arterial, né, que ele vai com a pressão arterial alta a uma unidade de emergência, às vezes sim há um sangramento nas narinas que nós chamamos de epistase. E a hemofilia, ela tem esse sangramento muito corriqueiro, tá? Sangramento no trato gastrointestinal e hemartrose. Então, assim, nós temos todo esse tipo de manifestação clínica em que nós observamos facilmente e podemos passar ao médico, se nós conseguimos observar isso a tempo, de passar ao médico para que ele sane também todas essas manifestações, tá? Ele consegue controlar isso, e é necessário que controle, porque se o paciente sangra sem cessar, ele vai ter uma anemia severa, obviamente, vai adquirir, e também a hipovolemia, tá? Ele vai ter baixo volume de sangue no corpo e pode sim chocar. Nós vamos esse vídeo agora um pouquinho por conta do tempo, tá? E vamos voltar falando ainda sobre isso, sobre a hemofilia, tá ok? Cuidados de enfermagem. Obrigada aí. Fala. Tô ocupada.